Olá, eu sou o Diego Olivares. E eu sou a Bárbara Demerov. Esse é o Perfil 1LDF, o podcast que desenha um retrato dos nossos convidados a partir do livro, disco e filme que marcaram a sua vida. Essa é a nossa entrevistada de hoje. Oi, gente, meu nome é Carol Ito, eu sou quadrinista, jornalista, trabalho com quadrinhos há mais ou menos 10 anos e tenho algumas publicações na imprensa, tenho um trabalho de jornalismo em quadrinhos também, que saiu em algumas revistas, né, alguns sites. E tenho 3 livros publicados também em quadrinhos. O livro que eu escolhi para falar na verdade é um quadrinho, né? Vou puxar a sardinha para o meu campo de atuação, que é O Vírus Tropical, da Power Paola, uma autora colombiana. O filme chama A História da Eternidade, um filme brasileiro, né? Dirigido pelo Camilo Cavalcante. E o disco é o disco C do Caetano, que eu sou caetanática. Nesse episódio, vamos conversar sobre o poder da arte para fazer a gente entender as próprias sombras. Às vezes eu faço alguma tirinha muito deprimida, ou sei lá, muito sobre alguma coisa muito ruim que aconteceu. Aí minha mãe manda mensagem: filha, tá tudo bem, eu vi aquilo que você postou. Eu falei: mãe, entenda que se eu desenhei é porque eu estou bem. Enquanto eu não estou fazendo nada é porque eu tô só sofrendo mesmo. Conhecer mais sobre as artistas que são inspirações para Carol. Eu dou muitos cursos também de quadrinhos, eu vejo a galera assim que desenha bem e tal, que leva jeito, mas que fica paralisada nessa ideia de não, porque eu não sei fazer perspectiva direito, eu não sei fazer não sei o que direito, e acaba não fazendo, né? Não publicando as histórias por conta dessa insegurança, né? Então eu mostro Power Paola, mostro outros artistas que têm um desenho mais livre, assim, para mostrar que é isso, gente, tem que botar a história no mundo, tem que fazer girar. E celebrar o fato de sermos todos uns grandes emocionados por aqui. Ser emocionada não é fácil nos dias de hoje, né? Ainda mais com os amores líquidos e tudo mais aí, que falam desse afastamento, né, emocional. Mas, o contrário para mim é muito chato. O episódio de hoje é com uma convidada cuja linguagem mistura jornalismo, sensibilidade e crítica social, com traço firme e histórias potentes. Carol Ito começou sua carreira como jornalista, mas foi nos quadrinhos que encontrou uma forma profunda de contar histórias reais, muitas vezes difíceis, sempre necessárias. Desde 2014, ela vem se dedicando à produção de HQs que cruzam o pessoal e o político, o íntimo e o coletivo. Em 2022, seu trabalho foi reconhecido com o troféu Vladimir Herzog de Anistia e Direitos Humanos na categoria Arte pela HQ Três Mulheres da Craco, publicada na revista Piauí, um retrato sensível sobre a vida de pessoas em situação de vulnerabilidade na Cracolândia. No ano seguinte, 2023, a Carol lançou 3 livros em quadrinhos que ampliam ainda mais o seu repertório. Inteiro Pesa Mais do que a Metade, Siriricas Tristes e Outras Infelicidades e Boy Dodói, histórias reais e ilustradas sobre masculinidade tóxica. Além disso, desde 2020, ela assina a coluna de tirinhas Novo Anormal, publicada nas redes da revista TPM, onde trata com humor, franqueza e acidez temas como saúde mental, sexualidade feminina, relacionamentos e o caos do dia a dia. A Carol é uma artista que nos convida, a cada ilustração, a ver o mundo com mais atenção e com mais empatia também. Ela é outra convidada que a gente admira demais e tem a chance de conversar aqui. E se você quiser saber quem vem aí nos próximos episódios, ou até quem já passou pelo programa nesse ano e no ano passado, aproveita e já segue a gente no Spotify, YouTube, Instagram e TikTok. Vem fazer parte da comunidade que acredita que um livro, disco e filme dizem muito sobre a personalidade de uma pessoa. Bom, antes da conversa com a Carol começar, vamos passar pelas 3 obras que ela escolheu. O livro é a HQ Vírus Tropical, de 2009, da artista colombiana equatoriana Power Paola. Uma saga familiar divertida, caótica e muito afetiva, cheia de personagens excêntricos. É uma história de identidade, autonomia e transformação contada através do olhar feminino. O disco que a Carol escolheu foi o C, de Caetano Veloso, lançado em 2006. Aliás, é o terceiro título diferente do Caetano que aparece por aqui. Caetano já virou um hit aqui do programa, né? E não é pra menos. Nesse disco, ele mostra uma pegada mais crua e roqueira. Boa parte das letras foi escrita durante a separação do Caetano e da Paula Lavigne, um breve período que eles ficaram separados, o que dá a muitas dessas letras um toque de confronto emocional.
E o filme é A História da Eternidade, de Camilo Cavalcante, um drama poético que se passa em um pequeno vilarejo do sertão nordestino, onde 3 histórias de amor e desejo se entrelaçam. E a gente tem mais uma novidade. Quem tocou essa conversa com a Carol junto comigo foi a Lívia Colino, a ilustradora de um livro, um disco, um filme que fez a sua estreia em grande estilo como entrevistadora. Eu tenho certeza que ela mandou muito bem, assim como ela manda muito bem nas artes que ela faz, e que a entrevista foi ótima. Então, bora dar o play aí. Obrigado, Carol, por estar aqui. Oi, gente, obrigada pelo convite. Responsabilidade, né? Muita gente chique das artes já deu entrevista aqui, então fiquei muito feliz pelo convite. Você faz parte aí desse panteão de pessoas que a gente queria entrevistar. E hoje estamos aqui com uma estreia, cara. Olha que especial esse episódio que você está participando. É a nossa Lívia Colino, que está acostumada a aparecer nas nossas redes sociais. O trabalho dela aparece, né? E hoje vocês vão ouvir a voz dela aqui no nosso episódio, me ajudando aqui a conduzir essa entrevista. E aí, Lívia, tudo bem? Tá animada para sua estreia? Oi, gente, eu tô muito animada, não tô acostumada a aparecer, não. Fico normalmente por trás das câmeras, mas espero que seja um episódio muito legal. Vai ser, a Lívia, a gente não podia deixar de chamar ela para fazer essa entrevista, né? Afinal, ela é uma ilustradora também e é muito fã da Carol, assim como todos nós. Então, assim que a gente chamou a Carol, lembramos dela e ela vai estar aqui durante todo esse episódio aqui, me ajudando a perguntar e analisar as escolhas da Carol e o que elas dizem sobre a personalidade dela. Então, Carol, vou começar com essa pergunta, pegando esse gancho. Se você fosse pegar ou o livro, ou o disco, ou o filme que você escolheu, qual você acha que tem mais a ver com você? Assim, qual foi o primeiro, aquele que foi o mais fácil? Você é uma pessoa, até te falei isso antes da gente começar a gravar, você bateu o recorde, assim, você estava na ponta da língua, você falou que teve dificuldade, mas assim que a gente te chamou, você já sabia. 5 minutos depois, praticamente, você já mandou o livro, o disco e o filme. Mas qual que veio primeiro? Olha, eu acho que o primeiro foi o filme. Na verdade, essa escolha foi bem emocional, porque eu lembrei de obras que me fizeram chorar mais. Então, primeiro item, Chorona. E acho que A História da Eternidade é um filme que eu assisti ainda na adolescência, assim, no final da adolescência, eu acho. E me marcou muito porque é um livro sobre desejo, sobre paixão e corpo, que é uma coisa que no meu trabalho, de alguma forma, sempre está presente, né? E na minha vida também, pessoal, né? Acho que é um filme muito profundo sobre esses assuntos, né? Muito, até psicanalítico, de certa forma. Então, acho que eu pensei primeiro nele, porque acho que eu chorei, sei lá, dos primeiros 5 minutos em diante. Esse é um filme que não é muito pop, assim, né? Muita gente não conhece. Você viu ele no cinema? Como você ficou sabendo da existência desse filme? Então, eu até ia aproveitar o espaço do podcast para fazer um apelo. Por favor, coloquem esse filme em algum lugar. Eu mesma nunca achei. Eu vi sem querer no Canal Brasil, sei lá, mais de 10 anos atrás. E sabe aquele filme que você assiste despretensiosamente, que você nem sabe a sinopse? E eu sei que aquilo, nossa, mexeu demais comigo, e eu sempre procurei ele em locadora, né, as extintas locadoras, e na internet, e amigos hackers de torrent, essas coisas eu nunca encontrei. Então fica meu apelo para alguém resgatar esse filme maravilhoso, que para mim é uma obra de arte em todos os aspectos. Gente, acabei de ter uma informação chocante de que o filme está no YouTube. Então, meu apelo continua para que seja colocado no streaming com qualidade, né, para a gente ver, assim, com todos os detalhes. Mas esse filme, então, foi um que você viu uma vez e ficou na sua memória, assim? Ou você chegou a rever ele, pegou uma outra exibição no Canal Brasil? Não, foi só aquela e ficou na sua memória. Sim, só foi essa vez. E eu até na época, né, quando tinha Canal Brasil, eu ficava na programação tentando ver se ele ter reprise, mas não acontecia, né? Olha que tempo louco que era, né? A gente depender da programação de um canal para assistir o que a gente quer, né? Hoje em dia é inimaginável, né? Eu acho que também criou essa memória afetiva em mim, assim, porque mais do que estar disponível o tempo inteiro, foi uma experiência muito única e que casou com o que eu estava vivendo, com momentos de vida, e eu acho que isso me traz uma lembrança diferente, sabe, do que um filme que eu tenha revisto várias vezes, enfim.
E o que você lembra do filme, assim? Você lembra de cenas, de personagens, do ambiente, né? Porque esse é um filme que se passa no sertão do Nordeste, né? Num vilarejo com poucos habitantes, e aí cada um lá tá vivendo um drama bem pesado, assim, né? Mas o que te marcou especificamente, assim? Foi o cenário, foram os personagens? Eu acho que é um conjunto, mas acho que o que mais me chama a atenção foi me identificar com o arco de todas as personagens, né? Basicamente são 3 mulheres protagonistas, uma de 15 anos, né, uma adolescente, uma mulher de mais de meia idade e uma idosa. E os dilemas delas são... Eu me senti muito afetado por todos os dilemas do filme, assim. Então, é muito bonito como o desejo, né, como as relações afetivas delas dizem respeito sobre todos nós, assim. Eu acho que é um filme sobre desejo e sobre a universalidade do desejo, assim, como uma potência, como uma força que a gente precisa resgatar e, às vezes, transbordar, assim, né? Enfim, não quero dar spoiler, né? Não é o caso, mas essa questão de várias mulheres de várias idades dialogarem com a Carol adolescente, sabe? Acho que foi muito, muito tocante, assim. E eu, na época, devia ter o quê? Uns 17, 18 anos. Me identifiquei, lógico, com a personagem adolescente, que ela tá descobrindo o mundo, né? Então, essa época eu também morava no interior, né? Eu sou do interior de São Paulo, e tinha esse sonho, né, de sair do interior, de sair de Marília, né, da cidade que eu venho, e descobrir o mundo, né, e para a grande cidade. No caso, a personagem, ela quer conhecer o mar, né, que é muito metafórico, assim. Então, eu tinha também esse desejo e via como a angústia daquela personagem também de não poder realizar esse desejo imediatamente, né. E no caso, sei lá, da mulher de meia idade, é um desejo muito de uma certa. Da pessoa se acordar de uma certa nostalgia, de uma certa letargia, perdão. Acordar de uma fase mais plana da vida, né, para viver uma paixão, e a idosa, no caso, a relação dela com o neto, que é super conturbada, que também tem uma coisa muito freudiana ali. Então, isso foi o que me chamou mais atenção, o roteiro mesmo, né. Aí depois vem a trilha sonora, que é maravilhosa, né, tem a cena icônica, né, do personagem cantando, né, interpretando Fala, dos Secos e Molhados, fazendo uma performance em cima dessa música. Tem muitas passagens com Dominguinhos também, parece que as últimas composições, as últimas gravações dele, né, estão nesse filme. E acho que, em terceiro, o que eu queria destacar é a atuação do Irandir Santos, que eu acho que eu fiquei muito fã dele depois desse filme. Aí eu comecei a assistir tudo que ele fazia, porque eu achei sensacional, assim, um ator que eu não conhecia na época e que fez esse papel de um jeito tão delicado, né? E depois eu pude entrevistá-lo quando eu era repórter da Trip também. Eu não pude não ser tiete nesse momento. Fui lá e tirei foto e fiquei falando dos filmes dele. Ele é um cara muito gentil, né? É bom quando você conhece os ídolos e eles são gente fina, né? Demais. E foi uma oportunidade muito boa poder falar com ele e vê-lo pessoalmente, assim, né? Aquela pessoa que a gente vê na tela tantas vezes, parece até que tem uma intimidade, mas não. É muito interessante. Você falou dessa cena dele cantando, dublando, né? Fazendo uma performance no Fala, dos Secos e Molhados, que é, inclusive, a imagem do pôster do filme, né? Uma cena também que eu, quando vi o filme, depois eu só fui rever agora para essa entrevista, mas eu lembrava claramente dessa cena, né? Falavam desse filme, eu lembrava dessa cena. O personagem dele é um cara que tem anseios artísticos e tá lá num ambiente que não é muito favorável a isso, né? Ele é um cara totalmente deslocado. Eu queria saber se você, que sempre quis ser artista, assim, se você já sentiu esse deslocamento em algum momento da sua vida. Olha, sinto, eu diria. Mas óbvio que quando eu estava no interior era mais latente, assim, né? E, na verdade, eu desenho desde criança. Comecei copiando revistinha de mangá, né? Porque eu sou da geração que ia na banca comprar mangá. Acho que agora essa geração está voltando, enfim. Mas eu ficava horas e horas lá copiando revistinha, aí comecei a criar uns personagens, enfim, sempre como um hobby, como uma coisa meio
terapêutica mesmo, assim. Mas aí logo eu fui virando a desenhista da sala, né, da escola, e enfim, eu fui marcada por isso desde a infância. Mas aí nunca entendi que isso podia ser um trabalho, né, que eu podia, sei lá, fazer uma faculdade que tivesse a ver com isso, então fui fazer o quê? Jornalismo, porque que eu amo também e que eu me apaixonei pela Grazi na época. E só que aí o desenho não saiu da minha vida, embora eu tentasse, ele voltava. Então eu voltei a desenhar isso, fazia as charges do jornal experimental da faculdade, né? Eu me formei na Unesp de Bauru também, no interior. Fazia cartaz de festa, fazia uns freelas, assim, né? Para quem era estudante sem grana, era alguma coisa, né? Então, o desenho ele acabou se infiltrando, né, na minha vida, sem eu querer muitas vezes. E esse deslocamento é isso, começa daí, já não vê como um trabalho, né, apenas como um hobby, e achei que ia ser assim para sempre, mas foi mudando conforme eu fui fazendo algumas escolhas, por exemplo, unir o jornalismo e o quadrinho, né, que foi o meu trabalho de conclusão de curso, foi nesse formato, foi o primeiro trabalho em quadrinhos da faculdade na época da faculdade de jornalismo, e fui me especializando nisso, pesquisando mais, publicando outras coisas na imprensa. Então, aí eu vi que podia ser um trabalho, de repente, né? E é muito louco, né? Nunca tive uma visão romantizada da arte como algo, né? Da expressão máxima, da subjetividade. Eu sempre via como, será que eu consigo ganhar um dinheiro com isso? Meu Deus, é muita... Ser pena demais, né, para ser artista no Brasil. Mas aí isso começou a mudar, eu comecei a publicar mais na internet, né? Criei um certo público na internet. E aí faz poucos anos até que eu consegui dizer que sou artista, né? Com todas as letras e sem engasgar. Então, acho que essa inadequação, ela sempre fez parte de mim, né? E por ser também, vir para São Paulo há o quê? Uns 8 anos, mais ou menos. Também me sentia muito deslocada sendo a caipira do interior, querendo publicar meus gibis. Então, essa coisa do Irandir, né, do ator da História da Eternidade, ter essa tensão, né, essa angústia também me pegou demais, assim. Vou puxar aqui uma coisa que a Lívia falou, que vocês têm uma diretora, que nós três aqui somos muito fãs, mas a Lívia pesquisou e viu que você é muito fã de uma das diretoras favoritas dela, né, Lívia? Conta pra gente. Sim, eu tava pesquisando sobre você e eu vi que você... Enfim, primeiro eu preciso começar falando que eu sou muito fã do seu trabalho, né? Acho que eu não comecei falando isso, então estou muito feliz de estar aqui. Mas eu vi que você gosta muito da Agnes Varda e eu acho ela simplesmente maravilhosa no que ela faz, em como ela se propõe em fazer os documentários, se inserindo, né? Eu acho isso um trabalho maravilhoso. Eu queria saber a sua opinião, se você maratonou toda a filmografia dela, que foi o que eu fiz na pandemia. Eu assisti tudo que estava na MUBI, então se você quiser comentar um pouco sobre a sua paixão e se de alguma maneira ela influencia no seu trabalho atualmente. Nossa, eu amo essa mulher. Que bom que você está citando, né, essa cineasta maravilhosa, que eu tive a mesma história que a sua. Eu estava na pandemia, né, e sem querer, eu acho que foi na Netflix que eu assisti o Visages e Villages, que é eu não sei falar francês, tá, gente? Que é o filme, um documentário, né, sobre ela já velhinha, que ela vai tentar achar o Truffaut. Uma história muito maluca e eu não conhecia. Oi? Ela vai tentar achar o Godard e o Godard não atende ela, né? E O nunca, Godard. nunca será perdoado por isso, o Godard. Nossa, spoiler, mas eu fiquei chateadíssima. Mas aí eu fiquei intrigada, né, com essa mulher ali em primeira pessoa. Que curiosa, eu fui atrás de outras coisas, até em DVD, né, coisas difíceis, mais dificinhas de achar. Aí eu fui entrando, né, no Cleo da 5 a 7, que é o mais clássico, essa coisa dos diálogos frenéticos também achei muito interessante, e sabendo que ela foi uma das pioneiras, né, da Nouvelle Vague. Da Nouvelle Vague, ó, tem hora que dá um branco aqui, menina. E ela é pouco citada, né? Todo mundo que já foi da sessão cult da locadora já assistiu Godard, mas quero ver quem assiste a Agnes Varda, né? E aí eu fiquei chocada o quanto ela foi importante, o quanto o Cléo da 5 a 7, inclusive, acho que ele é anterior ao dos primeiros da Nouvelle Vague, né? Dirigido pelo Truffaut, pelo Godard, não me lembro. Aí eu fiquei, né, mais obcecada. Eu acho que o mais... Assim, eu não assisti toda a filmografia dela, mas o que mais me impactou também foi Uma Canta, Outra Não, que é um filme dos anos 70, que ela fala de coisas muito atuais, assim, com uma coragem
que eu fico chocada, assim, ela é dessas artistas que eu falo, nossa, teve que ter coragem para falar de assuntos espinhosos, né, como aborto, como mulheres se autogestando, né, numa comunidade, o acolhimento de mulheres vítimas de violência doméstica, enfim, e de um jeito muito diferente, assim, muito sensível, né? E sempre com essa pegada também de falar da classe trabalhadora, né? Que eu acho que é muito marcante no trabalho dela, que é falar do íntimo, mas também do social de um jeito inteligente, que é uma coisa que eu também sempre busco no meu trabalho, né? Humildemente perto dela, mas é um jeito de trabalhar temas espinhosos com afeto, né? Com delicadeza também. Então, eu sou muito fã, obrigada por ter lembrado dessa incrível, maravilhosa mulher. Sim, eu acho que ela traz uma leveza quando ela se coloca, né? Quando ela narra, ela coloca uma leveza que eu não sei se talvez você traga no seu traço, porque mesmo tratando de assuntos muito espinhosos, os quadrinhos parecem mais afetivos mesmo, né? Então, por isso que eu pensei nessa comparação também, porque é tratado pesado, mas de uma maneira mais carinhosa e sem tirar o peso, né? O peso tá lá também. Os temas são difíceis. Mas, enfim, ela é maravilhosa, você é maravilhosa. Não, e também eu sempre ouço esse comentário, né? Porque um exemplo, assim, um trabalho que foi bem marcante é a minha reportagem em quadrinhos sobre mulheres da Cracolândia, que é um tema, né, cheio de questões super tensas e de uma vulnerabilidade social muito grande, mas eu recebo muito esse comentário, eu não sei se eu teria lido algo sobre isso se não fosse em quadrinhos, o desenho me chama atenção, parece que fica mais leve, né? E sim, tem, acho que é o apelo do desenho, né, com esse lugar mais afetivo, até porque até um colega jornalista e quadrinista fala, né, todo mundo já desenhou um dia, ele chama Robson Moura, o Robson Vilauba, desculpa, que ele faz esse trabalho também, ele fala, todo mundo já desenhou um dia, então isso tem um lugar afetivo para todo mundo, né, e além disso, tem a intenção como repórter também, né, que eu vou até o território, eu me coloco, me desenho, né, que é uma coisa constante. Então, acho que o afeto está tanto no olhar para aquele assunto, quanto pela arte em si, né. E tanto a Vardá quanto o Camilo Cavalcante nesse filme, e tanto o seu trabalho, eles têm essa coisa de olhar para personagens marginalizados, assim, né? Que é uma coisa que você falou, né? Você ressaltou da Vardá e do trabalho dela sempre com a classe trabalhadora, né? E você tem essa pegada social, política muito forte no seu trabalho também. Isso foi uma coisa que desde o começo você já sabia, o quanto isso foi uma decisão ou algo orgânico, assim, que sempre esteve dentro de você, de falar das coisas do cotidiano, da vida e desse olhar para quem às vezes a gente não está vendo? Ai, boa pergunta. Acho que eu vou pegar o divã aqui e pensar quando eu cheguei a ter consciência de classe. Na verdade, a consciência de classe foi, né, natural, porque eu venho do contexto de periferia, do interior de São Paulo, estudei a vida inteira em escola pública, inclusive a universidade, então acho que não falar sobre isso seria desonesto da minha parte, sabe? Então não foi uma escolha deliberada, enfim, mas foi entender que, cara, existe um mundo muito maior do que esse que a gente vive na bolha, né, no nosso bairro de classe média ou na bolha da rede social, sabe? Então não tem como eu não olhar para esses outros lugares, né? E, e é uma preocupação minha mesmo, assim, de trazer isso no meu trabalho, para além, eu sou do feminismo que acha que o íntimo, né, que o privado é político também, falar de sexualidade é político, falar de prazer é político, né, no mundo que a gente vive, mas sempre tentando captar outros olhares também sobre os mesmos temas, acho que isso que enriquece, né, tanto o filme, né, do Camilo, quanto a Agnès Varda, assim, trazer mais camadas, né, para o trabalho mesmo. E você, por trabalhar com uma arte visual, você se pega muito ao visual dos filmes? Por exemplo, A História da Eternidade tem toda aquela coisa do cenário do sertão, né? Tem muita coisa em plano aberto, até meio faroeste, assim, às vezes. Isso é uma coisa que te chama a atenção quando você está vendo um filme também? Com certeza, né? Eu acho a luz desse filme, né, nas personagens é muito bem trabalhada.
e de fato me chama atenção, mas eu confesso que o que mais me toca geralmente é o roteiro, sabia? Apesar de trabalhar com desenho, né? Óbvio que depende, né? Se eu estou num trabalho longo, que eu preciso de inspiração, o visual do filme vai acabar sendo até referência para alguma coisa, né? Mas, no geral, o que me deixa no chão, assim, é o texto, né? É a narrativa. Eu também sou formada com texto, né? Eu acho que eu sou uma quadrinista mais do texto. Eu não me preocupo de ter o desenho perfeito, né? Acho que até tem a ver com o quadrinho que eu vou falar depois. Não me preocupo tanto com a técnica, mas me preocupo em que o texto e a imagem conversem em favor do que eu quero contar, assim, sabe? Mas a fotografia desse filme é maravilhosa e a dos enquadramentos, enfim, é um prato cheio para quem está buscando referências visuais. Sim, Beto Martins, o nome do diretor de fotografia, anotei aqui para a gente dar o crédito, que sempre é importante, né? Então, como a Carol já deu a deixa aqui, vamos para o livro, então, ou melhor, para HQ, Vírus Tropical. Conta pra gente, Carol, como que ele marcou a sua vida? Vírus Tropical é uma história muito divertida, né? Ao contrário do filme do disco que eu escolhi mais melancólicos. É uma história muito... Começa engraçada, né? Porque o título justamente é porque a personagem, que no caso é a própria autora, né? Porque é um livro autobiográfico, ela, quando a mãe dela estava grávida dela, ela foi ao hospital, né? Com algum sintoma, mal-estar, e o médico disse que não era nada, que ela estava sofrendo de um vírus tropical. E esse vírus tropical veio a ser uma pessoa. Então, ela já começa com essa história engraçada / tragicômica, assim, né, da existência dela. E é uma autora latina, né, ela é colombiana, Power Paola, e só que ela ficou um tempão no Equador, né, ela é meio colombiana, equatoriana, e viajou o mundo, assim, já com o trabalho dela. E essa história, assim, acho que o que chamou mais atenção de cara foi o desenho, né, agora falando do desenho, porque é um desenho, entre aspas, muitas aspas, feio. É um desenho sujo, é um desenho sem muita técnica, perspectiva e nada muito rebuscado, embora seja belíssimo e é contraditório e muito expressivo, né? Porque ela narra a infância e a juventude dela, passando por vários lugares, conhecendo várias pessoas, sei lá, o primeiro crush, a relação dela com as irmãs, de um jeito muito debochado e muito divertido mesmo. E o desenho, eu acho que ela prestou um serviço com esse trabalho, assim, não só com esse, como outros, em que ela desenha de um jeito muito livre, né, muito, parece despretensioso, assim, sabe? Aí eu acho que foi um quadrinho que me fez ver que eu posso, sei lá, ter, entre aspas, limitações no desenho, na técnica, e ao mesmo tempo fazer uma história impactante, sabe? Então, porque a artista que faz desenho, né, a Lívia deve saber que você fica naquela paranoia de, eu devia aprender técnica nova, eu devia estudar mais anatomia, sei lá, a gente sempre tá devendo algo, né, para a parte técnica, e de fato, tem muita coisa para aprender, tem muito jeito de fazer o que a gente faz, mas eu acho que isso me trouxe uma certa paz, assim, de pensar que se o desenho que eu tenho, né, com a espontaneidade dele, está contando a história que eu quero contar, então posso ficar em paz. Não estou falando para os amiguinhos que desenham para parar de estudar, não é isso, mas também esse preciosismo, ele acaba te travando, né? Eu dou muitos cursos também de quadrinhos, eu vejo a galera, assim, que desenha bem e tal, que leva jeito, mas que fica paralisada nessa ideia de, não, porque eu não sei fazer perspectiva direito, eu não sei fazer não sei o que direito, e acaba não fazendo, né, não publicando as histórias por conta dessa insegurança, né, então eu mostro Power Paola, mostro outros artistas que têm um desenho mais livre, assim, para mostrar que é isso, gente, tem que botar a história no mundo, tem que fazer girar. Então, acho que Power Paola tem esse lugar no meu coração, assim, né, de me fazer ver que é possível. E eu tive a oportunidade até de fazer uma oficina com ela uma vez que ela veio a São Paulo, acho que foi no Sesc Consolação, se não me engano. E aí eu cheguei com o vírus tropical, né, todo cheio de marcações, assim, eu peguei uns post-its e fiquei marcando as cenas que eu gostava, e fui perguntar para ela, tipo, por que você fez assim? Bem cara de pau, né? Já que foi acho que uma oficina de 2 dias, se não me engano.
Aí eu cheguei lá toda nerd e tal. Aí ela olhou e falou, que eu achei que ficava bonito. Porque eu achei que fazia sentido, assim, sem muita racionalidade, assim, sabe? E aí foi tão, nossa, eu respirei, assim, depois que ela falou isso, porque eu ficava pensando, nossa, será que a pessoa calcula, ela faz conta ali para, não, essa cena tem que ser um quadro assim, por causa disso, disso, aquilo, e não é bem assim, sabe? Às vezes a gente tem que deixar a coisa ser mais natural, né? E, pô, é uma artista que eu sou fã, então me ajudou muito a ser mais leve o meu processo também, sabe? Nossa, que liberdade maravilhosa essa. Nossa, sentir isso deve ter sido incrível, porque é um peso que a gente carrega mesmo, né? São tantos artistas e a gente quer se destacar e quer ter um estilo próprio e às vezes não solta nada para o mundo. Então, acho isso deve ter sido um momento maravilhoso para você. Eu fico só imaginando. E você acha que também esse processo de desapego da estética, assim, de ter perspectiva, essas coisas assim, você acha que também veio da necessidade de você soltar os textos que você tinha que escrever? Você estava escrevendo já, né? E as ilustrações vinham para acompanhar. Você acha que essa necessidade de ter que colocar no mundo também te forçou a fazer do jeito que dava, no prazo que dava, ao invés de ficar com esse preciosismo? Olha, uma coisa que me ajudou muito foi o fator imprensa, porque eu comecei a publicar histórias mais longas, assim, eu já publicava em blog umas tiras, uns cartoons, sem nenhuma pretensão, mas o jornalismo em quadrinhos me trouxe esse pé no chão, assim, de eu ter que entregar, né? Eu lembro até uma vez que eu tem uma reportagem em quadrinhos que eu fiz para a Trip, há uns anos atrás, e que era fazendo uma cobertura da parada LGBT em São Paulo. E assim, não dava para deixar para publicar aquilo muito tempo depois, né? Vou ficar lá um mês desenhando, porque vai ficar sem sentido, né? Então, o timing ali não tinha como negociar a entrega para outra data. E aí eu lembro que eu sofri, porque eu não gostei do desenho, eu fiquei criando mil minhocas na cabeça. Mas eu falei, gente, eu tenho que entregar. O editor está esperando, ele quer publicar, está no cronograma. E aí foi do jeito que tava, e hoje eu gosto dela. Eu falo, pô, o que eu ouvi de tão ruim nesse trabalho, sabe? Então, o fator imprensa, ele te dá uma segurada na viagem mental que a gente fica às vezes, né? E acho que a internet também, né? Essa coisa de ser até meio despretensioso, posta, sabe? Você não sabe o que vai dar. Eu comecei assim, eu tinha um blogspot, e eu comecei a compartilhar umas coisas que eu desenhava assim de madrugada com insônia, mas assim, não sei o que vai dar. De repente as pessoas se identificavam com umas coisas muito horríveis que eu fazia, horríveis assim, pesadas, tal, que eu tava bem deprimida nessa época, e começavam a interagir com aquilo, e eu ficava tão chocada. Eu falava, gente, isso que eu achei que era apenas grotesco e sem sentido, para alguém vai fazer sentido. Então é uma coisa terapêutica até, assim, né, de fazer essa troca com o público. Óbvio que tem o ônus também da internet hoje, né, que com essas ondas de haters e grupos masculinistas, etc., mas sempre vale a pena compartilhar o que tu faz, assim, eu acho. Porque você nunca sabe o que vai vir de retorno e pode ser muito legal. E você acha que foi uma transição natural para você fazer quadrinhos jornalísticos para quadrinhos pessoais e autobiográficos? Você acha que foi natural, foi dessa necessidade mesmo de colocar? Ou você, assim, você teve que haver alguma intervenção externa, assim, como que foi para você esse processo? Porque são linguagens diferentes, né? Uhum. Dessa minha formação de quadrinhos mais adulta, né, digamos assim, que eu conheci Persépolis, que eu conheci Maus, né, que são clássicos do quadrinho de não ficção, acho que a coisa do autobiográfico ficou muito... Eu me interessei muito, eu fiquei muito encantada com isso. Então, mesmo no jornalismo, eu acabo fazendo essa coisa de me colocar como repórter, né? Aí vem o Joe Sacco também, que é outro ícone do jornalismo em quadrinhos em si. Então, essa, digamos, é a minha escola de quadrinhos, assim, eu nunca fui muito de ler super-herói, nem, na verdade, eu nunca li nada, ou de ler fantasia, né? Eu não me interesso, eu gosto de quadrinho mais documental, ou que tem essa pegada autoficcional, assim. Então, acho que foi meio natural, e com a TPM foi, quando eu comecei a publicar na TPM, aí foi ficando mais recorrente, né, porque eu comecei a publicar no primeiro mês da pandemia, né, falando sobre pandemia, na série que chamava Quarentiras, sobre isolamento,
E era difícil não desenhar a mim mesma, né? Sendo que eu era a única companhia na maior parte do tempo. E também a questão da localização social da questão, sabe? Por exemplo, eu falar de pandemia, sendo que eu podia fazer distanciamento, né? Que eu podia estar em casa, protegida, sabendo que tem muitas pessoas que não tinham essa possibilidade, pegando transporte público. Então, novamente, seria desonesto eu retratar o tempo inteiro personagens que não estavam no meu convívio ou dos quais eu não tinha um acesso muito próximo, né? Então, e falar essas ironias mesmo, né? Jogar na cara que a gente não estávamos no mesmo barco, nem em nenhum momento, né? E aí que foi virando uma coisa mais habitual, assim, a própria personagem foi, no caso, a personagem de mim mesma foi mudando com o tempo, mas é isso, já me acostumei a me expor, eu levo meus problemas que vão para terapia, vão para o quadrinho também, então eu acho que é o jeito que eu me sinto mais justa, assim, comigo mesma, sabe? E também é terapêutico, é como se desenhasse sobre um incômodo ou uma reflexão que tá me pegando muito, é uma forma de organizar as ideias, assim. A partir do momento que eu ponho no papel, parece que eu consegui transformar um pouco o caos mental em algo palpável, sabe? Acho que deve ter muitas teorias sobre como isso funciona neurologicamente, mas é realmente um alívio poder falar de, sei lá, questões macropolíticas ou guerras geopolíticas em quadrinho e parar de ficar me sentindo tão impotente, sabe? Sem dúvida. Agora, além das questões sociais, o vírus tropical também é muito uma tragicomédia, como você definiu, familiar também, né? E aí, você tem figuras na sua família que dariam bons personagens de quadrinhos, Carol? Ai, tenho, e inclusive em algum momento eu vou trabalhar com isso. Ai, né, eles que não saibam tão cedo. Mas tenho personagens icônicos, assim. Eu tenho uma tia, né, que foi. Ó, tô dando a primeira mão aqui, a louca. É uma tia. Gostamos disso. São Exclusivo. só elucubrações iniciais, não tem nada consolidado, mas é uma tia que sofreu a vida inteira com um quadro de esquizofrenia, né, do tipo severo, e ela era uma desenhista muito foda, assim, eu lembro de ser criança e ficar pedindo para ela desenhar para mim, e ela fazia umas coisas meio realistas, assim, sabe? E era uma pessoa que, aos olhos da sociedade, era, digamos, marginalizada, inútil, mas ela era uma artista autodidata que nunca pôde desenvolver muito, né, essa parte artística. Aí já me vem Nise da Silveira, já me vem a Lei Antimanicomial, tem várias questões que eu consigo contar essa história da minha tia e também falar sobre o mundo, né, um mundo que é completamente... Sensacional. Já queremos ler aqui. Ai, esse ano eu quero começar, nossa, vai dar certo, tô torcendo para encaixar nas Vai. 1000 coisas. Mas ela, no fundo, me inspirou a fazer o que eu faço hoje, né? E também a ter o olhar para a saúde mental pela via do afeto e pela via de buscar ajuda, né? Eu tenho um livro sobre isso, então acho que se ela não tivesse aberto esses caminhos para mim, talvez eu não tivesse os mesmos acessos, as mesmas oportunidades de tratamento, sabe? Perfeito. Ansiosos desde já. O Vírus Tropical ele foi adaptado para uma animação em longa-metragem, né? Para um filme também. Não sei se você já viu, Carol, mas a Lívia viu. E aí, Lívia, o que você achou da adaptação? Ele é bem legal, assim, ele traz o quanto o quadrinho é despojado também, ele tem uma animação bem diferenciada, de mexer com perspectiva de maneira diferente, de animar de maneiras diferentes também. Então eu gostei bastante, eu recomendo para quem estiver ouvindo este podcast, é um filme bem legal. E ele traz tudo de melhor que a história tem, ele me lembrou um pouco o Persepolis, na estética, porque ele é tudo preto e branco, e também a história se conta através os desenhos são parece que é o que é menos importante, né? A história em si, ela ganha muito força, as personagens são muito interessantes, né? A maioria mulheres, então eu gostei bastante, deixo aqui minha dica.
E você, Carol, já pensou em ter alguma das suas tirinhas, alguma das suas histórias animadas, assim, para um longa-metragem ou para uma série, de repente? Qual que você gostaria que fosse? Ou até Ai, um live action, de repente, por que não, né? eu acho que o que mais se desenhou até agora possível de fazer é o Boy Dodói, né? Que são. Eu sou coeditora e também desenho, são 11 histórias sobre masculinidade tóxica nas relações afetivas. E a gente fez uma pesquisa extensa, entrevistamos não, recebemos mais de 300 relatos num formulário online, lemos todos e escolhemos 11 para representar, né, as histórias que são mais comuns, entre aspas, e mais horríveis, o melhor do pior, e de histórias que são muito recorrentes, não só não tem histórias de violência física, nem de questões psiquiátricas, mas são histórias que é muito fácil de se identificar em algum aspecto, né? E sim, acho que esse livro daria um baita de uma série, uma minissérie, assim, sabe? Porque cada história tem os seus detalhes, né? Tem seus recortes também, né? A gente tem um grupo de artistas muito diverso, né? Entre mulheres e pessoas não binárias. Então, tem mulher do norte, do sul, indígena, trans, enfim, acho que a gente conseguiu pegar essas experiências e também levar para o quadrinho, sabe? Então, é uma obra muito rica de possibilidades, eu acho. Então, fica o convite aí, se alguma produtora quiser conversar com a gente, fazer um boy dodói. E é um livro divertido, no fim. Por mais Sim, que seja um assunto pesado, ele é engraçado. e Então, vai acho que ter daria público, com certeza. Fica aí a o gente apelo para as produtoras. Realmente, entrem em contato com a Carol e A transformem, gente está façam. até levando o livro agora para fora, né? Ele foi traduzido na Alemanha já, e vai Como ser. é boy dodó em alemão, Carol? Como é boy Ah, é dodó muito em alemão? difícil falar. Burro Boys. É Buhuu. Não sei não sei pronunciar direito. E vai sair nas Filipinas também. Não sei como vai ficar em inglês. Aí é um debate, né? Porque é um termo muito específico. Sim. Então, assim, até o mundo também se identifica com essas histórias. Inclusive, nas Filipinas vai ter uma história de lá que vão fazer. Então, é infinito, assim, as possibilidades realmente são muitas, infelizmente. Mas se a gente não falar sobre isso, nada muda, né? Porque tem comportamentos ali que, cara, se eu tivesse lido esse livro na adolescência, eu acho que eu teria evitado um monte de dor de cabeça e sessões de terapia. Sim, saberia identificar mais, né? Algumas coisas. Saber identificar e do outro lado saber se rever, né? Saber questionar certos comportamentos, né? Que são muito naturalizados e que ninguém aponta o dedo, ninguém assim consegue debater seriamente, né? Mas são coisas que causam muito sofrimento e que não dá mais, sabe? Não dá. Sim, aliás, é bom homens também lerem, né? Para nós não sermos boys dodóis. Às vezes a gente acaba sendo, e é bom aprender como a gente não cai nessa, né? Sim, sim, a gente tem muitos leitores homens, inclusive, acho que é um resultado que a gente não esperava que fosse tão positivo, sabe, de homens lerem, de levarem para a roda de conversa de masculinidade. Teve até um profissional, acho que de saúde mental, que levou para um grupo de homens que são enquadrados em Maria da Penha, né, em leis de violência contra a mulher, e que tem um grupo para debater isso e usaram o livro, sabe? Pô, isso é o grande sucesso que a gente podia esperar, assim, né? Que os homens lessem e que isso não os afastasse do debate, mas pelo contrário, que isso fomentasse a discussão, aquela risada com a mão na consciência, sabe? Acho que Sim, era esse o objetivo. aquela risada de quem se identifica, né? Às vezes. Ou sabe de alguém, ou conhece alguém, né, que reproduz aquele comportamento, então o humor tem essa potência, né, de abrir caminhos para certos assuntos difíceis. Sim. E já que a gente entrou nessa seara dos relacionamentos, vamos falar de C, do Caetano Veloso, Ai, que é cheio de sentimento, cheio de indiretas sobre relacionamentos. Então, por que, Carol? Por que você escolheu o C do Caetano? ai, gente, já tô chorando já agora. Novamente, um critério sobre coisas que me fazem chorar, e esse disco com certeza me fez chorar muito.
lá, e foi da adolescência também, que eu estou nostálgica, como vocês podem perceber na minha lista. Mas eu não sei, eu tenho muita lembrança de ouvir esse disco, assim, saber todas as letras, e ouvir no ônibus, e ouvir no metrô, e ouvir no terminal, e ouvir na escola. Eu ouvi esse disco, assim, absurdamente. E tem esse tom, né, de melancólico, esse tom de um pouco dor de cotovelo, né, um pouco tô superando na fossa, sabe? Eu gosto de uma certa sofrência na música, então acho que esse disco, ele tem essa representatividade das pessoas emocionadas. Ele nos representa bem, ele traduz o que uma pessoa emocionada sente, e aquela dorzinha que serve para depois bater no fundo para depois subir, sabe? Eu acho que esse disco tem essa pegada. E ele transforma muito, como você falou, esse período difícil, essa dor de cotovelo, em arte, né? Que é uma coisa que você também, de alguma forma, faz, né? Quando você faz, por exemplo, o Boy Dodói, imagino que tenha não só de outras leitoras, né? Você faz isso por outras leitoras, por outras pessoas que te mandam os relatos, mas também coloca lá coisas ali. E isso é um jeito que te faz processar melhor, assim, te faz entender mais os seus sentimentos. Ah, com certeza. Acho que o primeiro motivo de fazer isso é me trazer algum tipo de alívio terapêutico, emocional, porque é foda, né? Tem que lidar com essas turbulências emocionais que a gente passa na vida, né? E meu primeiro motivo por fazer é a necessidade pura, assim, eu preciso fazer. Eu já tentei não fazer, já tentei fazer outras coisas, mas não é o jeito que meu cérebro entendeu que ele vai processar aquilo, sabe? E por que não, né, dar uma monetizada, por que não debochar do sofrimento, porque né, é isso, né, a vida é muito chata se a gente fica só se afundando na fossa, né. Eu amo fossa, assim, eu sou uma pessoa que vive a fossa intensamente, mas quando eu começo a desenhar é porque eu tô bem, porque eu tô melhor, então já veio aquela nuvenzinha vai saindo e vai entrando uma luzinha, então às vezes é engraçado até você falar que às vezes eu faço alguma tirinha muito deprimida, ou sei lá, muito sobre alguma coisa muito ruim que aconteceu. Aí minha mãe manda mensagem: filha, tá tudo bem, eu vi aquilo que você postou. Eu falei: mãe, entenda que se eu desenhei é porque eu estou bem. Enquanto eu não estou fazendo nada, é porque eu estou só sofrendo mesmo. Então tem esse lugar terapêutico, assim. E acho que também eu sou muito contra, acho que esse disco diz muito sobre mim, porque eu sou muito contra essa vibe anestesia, sabe? Essa coisa das pessoas serem distantes, anestesiadas e viver relações, como fala agora o termo da moda, de baixa manutenção, sabe? Essa coisa meio. Ai, não se enfia nas coisas, sabe? Não se joga nas coisas. Eu acho isso tão chato, tão entediante. Então, acho que esse disco ele é o contrário, ele vai fundo e eu também sou assim, né, sei lá, da vida, pro bem e pro mal, né, não tô dizendo que é fácil, ser emocionada não é fácil nos dias de hoje, né, ainda mais com os amores líquidos e tudo mais aí, que falam desse afastamento, né, emocional, mas, o contrário para mim é muito chato. Não, não dá para ser blasé. Nossa, eu tenho horror a blasé. É muito melhor ser emocionado. Olha, então vamos levantar essa bandeira, assim, porque Aqui esse podcast é para os emocionados, para a galera que chora quando fala do disco, do livro, do filme. Aqui é o lugar dos emocionados. Estamos em casa aqui, Carol. Sim, aqui é um lugar seguro. Porque às vezes a gente até fica com vergonha de falar que é emocionada, porque, né, vou achar que você é surtada ou coisa do tipo, mas não, gente, é só um jeito de ser que não é ser pela metade, né, as coisas pela metade, as coisas com barreiras, muitas barreiras para acontecer. Acho que a gente vive várias solidões hoje, né? E não é à toa que as pessoas estão cada vez mais ansiosas e deprimidas. Porque é isso, você tem que podar suas vontades para agradar uma certa expectativa, sabe?
Isso é muito chato. Quem inventou isso, pelo amor de Deus? Eu fico assim, gente, quem inventou esse rolê de ser blasé, sabe? Foi o Vamos autor fazer daquela um podcast frase. sobre isso. Quem inventou o blasé? É um ótimo assunto, uma ótima investigação. Daria um podcast investigativo aí. Quem inventou a frase antes sofria, agora sou fria? Quem inventou Ai, isso, né? chatíssimo, né? Ah. Sei lá, um disco, um livro, um filme de pessoas blasé louca. Não, Não, não tchau. teremos. Não tá no nosso editorial. Não. Agora, você falou que você decorou todas as letras desse disco, né? E eu separei um trecho de uma das letras para a gente comentar aqui, que é da música Homem, que começa assim: não tenho inveja da maternidade, nem da lactação, não tenho inveja da adiposidade, nem da menstruação. Só tenho inveja da longevidade e dos orgasmos múltiplos. Então vamos fazer uma pequena brincadeira de inversão aqui, Carol. Se você fosse fazer uma música em resposta ao Caetano, olha a responsabilidade, né? Fazer uma resposta ao Caetano e você fosse falar do que você tem inveja e do que você não tem inveja dos homens, o que seria? Nossa, soltou a bomba. Deixa eu pensar. O que eu não tenho inveja. Eu não tenho inveja de anestesiados emocionais, primeiramente. Não tenho inveja de viver num mundo em que diz que o homem não pode ser emocionado, de que o homem tem que estar no controle da situação. Eu não tenho inveja da competitividade dos homens. Não tenho inveja da autoestima. Tá? Eu tenho inveja da autoestima. Tá aí uma coisa que eu tenho inveja. Que se tivesse em gota, eu comprava. Porque, nossa, e não precisa ser altas doses, só um pouquinho, que também estraga a pessoa, né? Então, eu tenho inveja da autoestima, porque o homem mais medíocre, ele consegue ter uma autoestima muito alta. E eu falo, gente, que maravilhoso seria, né? Então, tenho inveja, não tenho inveja, tenho inveja da autoestima, tenho inveja de não ter que passar por tantas flutuações hormonais. Eu não sou muito do time, eu amo menstruar, não sou essa pessoa, essa mulher, e passar por TPM, não sei o quê. Entendo que tem sua potência, né? Tem suas delicadezas, mas eu não sou essa pessoa de querer viver isso o tempo inteiro. E eu tenho inveja também dos homens estarem em tantos lugares de poder, né? Até hoje. Eu acho que, obviamente, isso está sendo questionado e mudando, mas se for botar na ponta do lápis, né? Quem está no poder em Brasília, quem são os chefes nas empresas, quem toma decisões importantes sobre a nossa vida são homens, e adoraria que isso se invertesse, porque realmente precisa melhorar muito essa parte, né, da desigualdade de gênero brutal que a gente vive, né. É isso, não é possível que meia dúzia de homens brancos de mais de 50 anos decidam sobre a gente, sobre o nosso corpo, sobre, sei lá, nosso dinheiro, a nossa jornada de trabalho, sabe? Então, fica aí a minha inveja desse espaço privilegiado na sociedade. Nossa, Lívia o quer Caetano não ia complementar? gostar. Não. E ele ia adorar, pô. Ele gosta de ser provocado. Ele ia concordar com você, eu imagino, muitas vezes. E você, Lívia? Acho que foi minha acadêmica, talvez eu tenho que fazer remodelar essa resposta para um jeito mais lúdico. Sim, mas agora foi o brainstorm. Depois você vai ajeitando. E você, Lívia, quer adicionar alguma coisa aqui nessa discussão sobre relacionamentos, sobre boys dodóis? A Carol falou tudo, assim. Acho que a Carol falou tudo. Que a única coisa que a gente tem inveja realmente são essas coisas que a gente reclama o tempo todo, né? Que eles têm a autoestima que a gente não tem, então nos lugares que a gente gostaria de estar. Mas realmente tem coisas que a gente não inveja nada e que a gente, como mulher, a gente alcançou lugares muito melhores. Eu gosto muito da nossa comunidade, o quanto a gente se abraça, o quanto a gente se ajuda. Isso é uma coisa que eu acho muito importante e que eu sinto que os homens têm numa camada muito superficial. Então, isso eu espero que eles tenham inveja do quanto a gente é unida, o quanto a gente consegue se ajudar e o quanto a nossa força, ela só cresce. E quando eu vejo os seus projetos, assim, em coletivo também, eu vejo o quanto isso realmente é uma potência, sabe? Fazer o Bododói em grupo, com mulheres criando juntas e para criticar a masculinidade. Então, isso é muito legal mesmo.
Ah, obrigada. Outro tema recorrente das letras do C é a sexualidade, né? Então, ele fala abertamente sobre isso. E você também, né? Tanto que tem um livro seu que é o Siriricas Tristes. Por que você acha que é tão importante tocar nesse tema e a sexualidade feminina é um tabu ainda? Olha, tem várias coisas que eu publico, né, sobre sexualidade que para mim são meio banais, né, dentro da minha experiência, né, e também sempre fui meio para frentex, né, digamos assim. Mas aí eu descubro na internet que não, que eu falo coisas que afastam as pessoas, né, que causam ódio no limite, né, e toda vez que eu posto sobre Siririca eu perco seguidor, por exemplo. Já fui atacada por grupo de homens masculinistas, né, me ameaçaram de morte até, então eu vejo que realmente a gente precisa ainda falar sobre isso, e o jeito que eu busco falar é tratando isso com naturalidade, assim, como uma coisa banal que sabe? Por que que ninguém falou para mim lá na adolescência ou na pré-adolescência que eu podia me masturbar, sabe? Porque que isso não é normal, tipo, eu pelo menos fui descobrir sozinha e fiquei, gente, o que tá acontecendo, né? Acho que a maioria de nós, da nossa geração, tipo, se masturba a primeira vez e fica em choque, tipo, achando que, sei lá, tá tendo um infarto ou coisa do tipo. Então, não devia ser assim, sabe? E justamente é uma coisa muito legal que tem no prefácio do meu livro, né, do Siriricas, que é escrito pela brilhante Giovanna Madalosso. Ela fala que a Siririca, ela é muito revolucionária porque ela não depende do homem, né? Nossa sexualidade é muito construída para atender esse desejo masculino, né? O olhar masculino e o interesse masculino, né? Tem várias obras sobre isso. E a Siririca não depende do masculino, né? Não depende desse outro. E aí que tá a potência disso, né? A gente descobrir o nosso prazer, do que a gente gosta, sem ter que atender uma série de expectativas, né? E de opressões, enfim, que aí vão se intensificando dependendo da sua raça, gênero, classe, formato do corpo, enfim, tudo aquilo que a gente vê por aí. Então, acho que sim, ainda é tabu falar sobre, mas a gente está, né, chutando as portas por aí. Eu até lembrei agora que uma obra que me deu muita coragem, assim, até para publicar esse livro, foi o Pornô Chique, da Hilda Hilst, que eu li mais ou menos na mesma época, e eu falei, gente, essa mulher tá falando essas coisas há muito mais tempo, e quem sou eu falando siririca, gente, coitada, se você lê aquilo, você fica de cara, assim, você fica, né, dá para regalar o olho mesmo, porque ela faz uma pornografia literária e debochadas, né, por conta da condição dela de escritora, né, de uma escritora não aclamada, como ela acha que poderia ser. Então ela vai lá e escreve uns pornozão mesmo, e de um jeito brutal, assim. Então eu pensei, se Hilda Hilst pôde, eu também vou poder, a louca. Mas eu gosto dessas autoras que forçam um pouco a fronteira, sabe? Porque ela podia fazer uma coisa erótica, sei lá, que já ia ser um bafafá, né? Mas ela não, ela foi lá e quis fazer um negócio constrangedor, é a palavra. Então me inspirou demais, entre outras obras, né? Agora eu não vou lembrar, mas acho que a gente tem um pouco esse. Eu acho que tem que provocar, tem que incomodar, né? Eu sou libriana, eu odeio brigas, principalmente na internet, então é difícil para mim bancar, mas assim, no final eu falo, por que eu tô fazendo então, né? Se não for para incomodar, não vou fazer, vou ficar quieta, sei lá, fazendo crochê. Se bem que até crochê pode ser, né, uma ferramenta política. Mas, enfim, na hora que eu paro para pensar, não, tem que fazer mesmo, porque daí, se a gente não forçar um pouco esse limite, né, as coisas vão demorar mais para serem discutidas, e enquanto isso, tem gente muito interessada em controlar nossos corpos, em fazer a gente ser triste no limite, né? Eu acho que Emma Goldman, né, que fala disso, se não me engano, que não é uma revolução se eu não puder dançar, assim, não é uma revolução se eu não puder ter prazer, se eu não puder me conhecer, enfim, acho que isso também, produzir corpos tristes é uma boa estratégia para nos
oprimir, nos silenciar, nos deixar de canto, né? Então, acho que esse livro, a grande missão dele é um manifesto para mim mesma de que o capitalismo não vai tirar o meu tesão. O capitalismo e tudo que ele tem junto dele, né? A gente está se aproximando do final do episódio, mas antes eu queria saber se a Lívia tem mais alguma pergunta, alguma colocação, alguma curiosidade de artista para artista. Aí eu ficaria aqui por horas, né? Se dependesse de mim, a gente ficaria aqui até amanhã e seria uma delícia. Seria Bora mesmo. pro bar. Bora pro bar. Bora pro bar, porque são assuntos que às vezes a gente fala pouco até, né? E como as redes sociais, por exemplo, que é o principal lugar que a gente está, e é o lugar que mais pode a gente, né? Cada vez mais eles querem derrubar a conta se você coloca um mamilo. E, então a gente tem que falar no bar mesmo, porque na rede, às vezes, você coloca e aí tira, aí você tem que postar de novo, tem que continuar postando, criando contas diferentes. Então, a gente tem que continuar, né, progredindo, senão a gente vai regredir, que é isso que eles querem mesmo. A gente já chegou tão longe, né? Imagina, falar de Siririca no Instagram. Isso é revolucionário, isso realmente é revolucionário, com Marquinho querendo de tudo que a gente seja só gente chata. Então, eu vou só cortar aqui, senão a gente vai ficar falando para sempre, porque são assuntos que a gente precisa falar, e falar muito, e falar com todo mundo, e falar em todas as redes sociais e em todos os lugares. Que ótima entrevistada é a Carol, né? Sincera, bem-humorada, inteligente. Daqui a pouco a gente volta pra conversa e faz o diagnóstico completo dela. Mas antes, a gente queria contar que você que tá ouvindo pode levar um livro, um disco, um filme para sua empresa. Exatamente. A gente tem um formato offline, no mundo real, com rodas de conversas e dinâmicas de integração em empresas a partir do livro, disco e filme que marcaram a vida das pessoas. É um jeito diferente e leve de conhecer mais sobre quem trabalha com você. Afinal, a gente sabe melhor do que ninguém que dá para contar muito da história de uma pessoa a partir das suas obras favoritas. Então, se você quer levar um LDF para sua empresa, entre em contato com a gente pelo Instagram, @umlivrodiscofilme, ou pelo e-mail, umlivrodiscofilme@gmail.com. Vai ser um prazer falar com vocês. Por aqui, a gente volta com a Lívia Colino e Carol Ito pro tão esperado diagnóstico. Bom, então, Carol, agora a gente chega no momento do nosso podcast em que, munidos das suas escolhas, da nossa pesquisa sobre você e dessa conversa, a gente faz um diagnóstico da sua personalidade a partir dessas obras. E aí a Lívia está aqui. Queria saber se você, Lívia, se sente pronta para fazer o seu primeiro diagnóstico aqui no perfil 1LDF. Eu acho que eu posso começar e você complementa, porque é uma responsabilidade muito grande, esse momento é muito marcante nesse podcast. Mas eu acho que Carol Ito é uma pessoa emocionada e emocionante, e eu acho que isso é uma força potente, que a gente tem que ver em todos os âmbitos, seja no âmbito social e político, no jornalismo puro, ou nas coisas que mais tocam a gente, no sensível, no pessoal, que acaba sendo o mundo também, né? Quando a gente fala de gente, a gente acaba falando do mundo. Então, as escolhas que você teve, né, elas são escolhas muito sensíveis, e você falou, né, que chora, e é bom chorar, é bom colocar para fora, a gente tem que transbordar o tempo todo. Então, esse começo de diagnóstico é que Carol Ito é uma potência mesmo, é uma potência emocionante e emocionada. Uau! Que estreia, Lívia. Muito bom, Amei. muito bom. Vou complementar, então, um pouco da Carol, falando que, para mim, me veio uma imagem da mente da Carol como um liquidificador, assim, de influências, da experiência dela, das vivências, do que ela lê, do que ela pesquisa, do que está em volta, ao redor, nas discussões sociais. Ela tem essa capacidade de, como um liquidificador, processar e entregar o puro suco do que é ser uma mulher de 30 e poucos anos no século XXI. Eu acho que eu não sou uma mulher, né, mas eu tenho empatia e consigo, né, conversando com vocês e com as minhas amigas, com a minha esposa, consigo identificar, assim, várias das questões que atravessam vocês e você coloca, e eu acho que vai além das mulheres, né, acho que qualquer pessoa com sentimento, com sensibilidade, consegue se deixar afetar, assim, por essas questões que você evoca nos seus trabalhos. Então, para mim, você é um pouco isso, Carol, esse liquidificador processando tudo que está ao redor e transformando em arte, em boa arte.
Transformando puro suco do caos. Não, mas nossa, é muito bom. Primeiro agradeço, né, o olhar generoso de vocês. E é muito bom poder falar, eu sou emocionada assim, sabe? Eu sou caótica assim. Que, ai, tudo tão chato, tudo tão quadrado. Vamos assumir nossas sombras, né, que também são nossas potências. Acho que eu concordo que eu sou emocionada nesse aspecto e intensa, talvez seja uma palavra autodiagnosticável. Porque é isso, cansada de blasesice. Chega! Isso, esse é o recado que a gente deixa, então, no final desse episódio, um recado muito bem-vindo. Obrigado, Carol, a gente segue aqui acompanhando seus trabalhos, vamos ficar de olho aí nesse seu lançamento, aí sobre a sua tia, a gente está aqui incentivando que você vá em frente, porque é isso, emocionada e emocionante, e esse a gente já ficou emocionado só de ouvir você falar do projeto, então estamos aqui na expectativa. Estamos torcendo. E sempre que tiver alguma coisa nova, a gente volta a se falar, seja no bar, ou seja em mais uma gravação. Nova que eu não, um jabá, posso fazer um jabá rapidinho? Claro. E tem tudo a ver com o podcast, é que eu tô participando da coletânea que chama Música Brasileira em Quadrinhos, MPQ, da Editora Brasa. Já é a 3ª edição, então cada edição tem um tema, né? A primeira foi MPB mesmo, a segunda foi samba, e eu tô na 3ª, que é de bossa nova, novamente. E a missão é desenhar um quadrinho de 30 páginas sobre uma música. Como é bossa nova, eu escolhi uma super deprê, uma música super emocionada, que é Retrato em Branco e Preto, do Tom Jobim com Chico, né, os autores, mas que ficou famosa na versão da Elis. Sim. Então, é uma missão de transformar, não desenhar a letra literalmente, mas criar uma história a partir dela de maneira livre. Então, eu estou terminando esse trabalho agora, vai ser lançado em julho, se não me engano. Então, fica o convite para a galera conhecer. Nossa, tem tudo a ver mesmo. Vamos ficar de olho também. Obrigado, Carol. Volte sempre, viu? Obrigada, gente. Adorei. Que orgulho de vocês dessa entrevista. A Lívia, como eu falei aqui, tinha certeza, ela arrasou demais. Sim, agora que ela revelou todo esse potencial, já fica aberto o convite para participar com a gente mais vezes aqui também, né, nas entrevistas. Com um time entrosado e esses convidados incríveis, cada semana é melhor que a outra. E se você que está ouvindo não quer perder nada, acompanhe a gente em todas as redes sociais e também no nosso site umlivrodiscofilme.com.br. Aliás, lá no site tem o link para saber mais de todas as obras que cada convidado cita, para quem ficou curioso. Vale dar uma olhada lá. Semana que vem a gente está de volta. Até lá! Estamos te esperando! Um livro, um disco, um filme é uma criação de Diego Olivares. A direção de conteúdo é minha e da Bárbara Demerov. O Guga Gessulo, a Jéssica Stuck e a Tamires Viana se revezam nos episódios, contribuindo com as entrevistas e brilhando nas análises finais. A Priscila Penha cuida do nosso marketing digital e da estratégia nas redes sociais. E a Lívia Colino é quem faz a identidade visual e as artes da nossa plataforma. Se você ouviu até aqui, deixa um comentário. A gente vai adorar saber o que você achou desse episódio. E você também ajuda muito um LDF se compartilhar nosso conteúdo com quem pode gostar e também avaliando com 5 estrelas nosso podcast no Spotify. Brigadão, um abraço e até o próximo episódio.